O propósito é um termo que vem ganhando relevância neste mundo cada vez mais líquido. Vivenciamos problemas que impactam nosso globo e ainda assim vemos empresas se beneficiando de suas oportunidades digitais. Como criar valor deste caos de transformações? A transhumanização seria um caminho para gerar os novos relacionamentos com os clientes? Podemos verificar que a busca é cada vez mais por experiências mistas entre a realidade e o virtual. E as relações não serão entre humanos, mas através de assistentes pessoais. Por isso, você ou sua empresa estão preparados para lidar com este novo cenário de um ecossistema de inteligências artificiais? Pois é. Cada vez mais, os processos cognitivos serão orientados pela aprendizagem das máquinas e tudo será conectado pela internet, a internet das coisas. Talvez a sua dúvida seja como monetizar em um mundo cada vez mais sem moeda, ou como gerar renda em um mundo sem emprego. Se o que eu falei bagunçou a sua mente, então seja muito bem-vindo à Expert Innovation Summit 2030, o primeiro congresso e fórum transhumanista do Brasil, 100% online e gratuito. Serão 11 trilhas que vão explodir a sua mente. Participe do fórum e vamos juntos levar inovação para todos. Aprecie agora um dos nossos protagonistas e nos vemos na próxima. Então, você está preparado para o futuro? Essa pergunta, ela tem que estar sempre na nossa mente, porque a gente vive numa época de transformações profundas. E essas transformações elas vão ser cada vez mais frequentes, cada vez mais próximas, porque a gente vive num mundo em que a tecnologia evolui de forma exponencial. E essa evolução da tecnologia, ela traz as transformações. Não é uma coisa que seja
planejada, não é uma coisa que seja fácil de se visualizar aonde vai nos levar, porém, uma coisa é certa, ela vai continuar acelerando a tecnologia, esse ritmo de transformações. E a gente tem uma demonstração infeliz este ano com a pandemia, de como as coisas podem mudar de forma rápida, de maneiras que a gente nunca conseguiria prever. Mas as mudanças que a pandemia trouxe na forma como nós trabalhamos, muitas empresas colocando aquelas pessoas cujo trabalho poderia ser remoto para trabalhar de forma remota, veio para quebrar paradigmas. Essas transformações elas já estavam acontecendo há algum tempo. Não são uma novidade total, mas havia muita resistência. Muitas pessoas questionavam se era possível ser produtivo trabalhando de casa. Questionavam é uma forma branda de se dizer, né? Porque muitas pessoas simplesmente não acreditavam que havia a hipótese de você trabalhar de casa e ser produtivo. Muitas vezes tive essa discussão com diferentes executivos. Você se pergunta, mas por que ter essa discussão? Bom, para isso, eu vou voltar um pouco no tempo e vou contar um pouco para vocês a meu respeito. Eu sou um executivo de uma área de tecnologia, desenvolvo software hoje em dia só por distração ou diversão, mas comecei com 12 anos de idade. Numa época em que um computador que você comprava fazia muito pouca coisa. Então, se você queria que ele fizesse alguma coisa, você precisava aprender a programar ele. É uma realidade muito diferente daquela que uma criança de 12 anos vive hoje. Mas, nesses anos, na trajetória que eu fiz no mundo da tecnologia, eu tive a oportunidade de atuar fora do país. E nessas experiências, principalmente na que eu tive de trabalhar com uma empresa australiana e de ir e vir para a Austrália um número de vezes, eu me dei conta de que nós temos, por uma questão da língua portuguesa já ser complicada por natureza e uma grande parte da nossa população não ter acesso a um ensino de uma outra língua de qualidade, a gente tem culturalmente um problema grande de acompanhar o que acontece fora do país e, ao mesmo tempo, a gente tem um mercado interno muito grande. Se comparar o Brasil com a Austrália, a gente está falando de 10 vezes a população. Então, uma empresa australiana que está criando um produto jamais consideraria criar aquele produto só para o mercado australiano. Por quê? Porque é um mercado pequeno. E, ao mesmo tempo, eles têm a facilidade de que a língua que eles falam é falada largamente pela Europa, na América do Norte e em vários outros cantos do país. É a segunda língua que as pessoas estudam, né? Como é no Brasil. Então, essa experiência ela me mostrou, ou me ajudou a ver, vamos dizer assim, quando eu voltei a atuar numa empresa brasileira, que muitas vezes a gente se deixa prender a atenção no fato de que nós temos um mercado grande e, com isso, deixamos de olhar para fora. E eu comecei, então, a questionar mais o porquê disso. Comecei a conversar com diferentes líderes de diferentes empresas sobre a visão deles para o futuro das empresas. E quase que invariavelmente eu ouvi a mesma história. Depois que a gente tiver
uma posição de liderança no nosso mercado, aí a gente pode pensar em expandir para outros mercados. O que é uma coisa curiosa, porque quem já trabalhou em outros mercados, uma verdade para o mercado americano, uma verdade para o mercado australiano, as dificuldades técnicas para você fazer determinadas coisas nesses mercados, às vezes, são muito menores que a do nosso mercado. Só uma coisinha especial que o Brasil tem, chamada nota fiscal, é uma dor de cabeça sem tamanho que outros países não têm. Na Austrália, por exemplo, eu vi o governo reembolsar investimentos feitos em marketing para uma empresa de tecnologia em 50%, com base num documento Word. Não era uma nota fiscal eletrônica, não era uma nota num bloco com uma numeração controlada, nada disso. Então, às vezes, quando a gente tiver uma posição de liderança no nosso mercado, dependendo do que a gente vai fazer, o nosso mercado é mais difícil de a gente atender do que outros mercados. Isso tem, essa complexidade do nosso mercado, ela tem persistido a despeito de todo o custo que isso traz, parte daquele famoso custo Brasil, porque, de certa forma, ele é uma segurança para as empresas que atuam aqui, como uma barreira de entrada, porque é tão complicado uma empresa que vem de fora entender o que acontece aqui na parte fiscal e conseguir estar de acordo, que algumas empresas acham que não vale a pena o esforço, embora o nosso mercado seja um mercado de um tamanho considerável, como eu falei. E aí, considerando o cenário em que a gente vive, o cenário de constantes transformações, me chamou a atenção o fato de que, quando a gente está dentro dessa situação, é muito mais difícil a gente se dar conta, a gente notar o que está acontecendo. Eu, efetivamente, só comecei a ter esta visão de como as empresas atuam aqui, de como as lideranças direcionam as empresas aqui, depois que eu fui para fora. Depois que eu passei alguns anos discutindo com executivos de empresas de fora do país sobre a colocação das suas empresas no mercado internacional, sobre a colocação dos seus produtos nesse mercado global. E isso me fez ter uma visão de que nós precisávamos começar a repensar a nossa forma de olhar para como a gente atua nas empresas. E esse tipo de mudança, por mais que a gente queira acreditar em diferente, ela só consegue ser bem sucedida se ela vem do topo da empresa. Por quê? Porque eu já vi esse tipo de mudança iniciada por pessoas de nível médio dentro da empresa alcançar ótimos resultados. Porém, assim que essas pessoas deixam suas posições, ou porque foram para outra área da empresa, ou porque saíram da empresa, os líderes do próximo escalão da empresa, que não compraram essa visão diferente, que não assinaram embaixo do pensamento que levou às mudanças que foram implementadas, rapidamente revertem as mudanças para aquilo que eles estão acostumados e aquilo que lhes é confortável. Por mais que a gente viva num mundo em constante transformação, se há uma coisa que o ser humano tem medo, é a mudança. Então é muito normal você ter um efeito nas empresas que a gente costuma chamar do sistema imunológico corporativo. Se eu não me engano, a primeira vez que eu vi esse termo empregado foi pelo Salim Ismail, um dos autores daquele livro Organizações Exponenciais, livro muito interessante, para descrever a reação das pessoas dentro de uma empresa aos agentes de transformação que eles identificam dentro da empresa. Porque esses agentes, eles apresentam uma ameaça à situação atual, uma ameaça ao status quo.
E o status quo é o que as pessoas conhecem, é aquilo com que elas se sentem mais confortáveis. Muitas vezes, mesmo quando elas acreditam que não. Muitas vezes, existem pessoas nas empresas que têm a ideia de que coisas precisam ser mudadas, desde que essas coisas não sejam aquelas que elas fazem. Essa é uma das reações mais comuns. Então, quando a gente pensa em que a gente está vivendo praticamente no início da terceira década do século XXI, e que a esmagadora maioria das empresas em operação hoje no Brasil e no mundo estão organizadas, estruturadas, de acordo com o modelo que foi inventado, foi concebido no início do século XX, antes da invenção da televisão, um pouco depois da invenção do rádio, e você pensa que a gente vive uma realidade onde praticamente metade do planeta hoje já tem acesso à internet, e através dela a um mundo de informação, mas não só tem acesso a esse mundo de informação, como tem a possibilidade de contribuir com o seu ponto de vista, com o seu conhecimento para este universo que então passa a ser acessível por cada vez mais gente. Isso é totalmente transformacional. É totalmente inconcebível que a gente possa acreditar que nós podemos gerir empresas hoje como fazíamos 100, 110 anos atrás. Vivemos num mundo inteiramente diferente. E se isso não estava claro até o final de 2019, 2020 chegou para dar uma pancada na cabeça de todo mundo e mostrar, olha, o mundo mudou. Nos últimos meses, nós da Mundo Exponencial organizamos uma série de debates a respeito daquilo que nós chamamos hoje de Low Touch Economy, economia de baixo contato. Uma consequência natural da pandemia, mas na prática uma aceleração de tendências que já se demonstravam, ao meu ver, irreversíveis há alguns anos, embora muitas pessoas se recusassem a enxergar isso. Eu não vou dizer que elas não enxergavam, eu vou dizer para vocês que elas se recusavam a enxergar o fato. Porque quantas vezes você já viu alguém dizer para você que o que importa é o resultado, mas em outro momento você vê a mesma pessoa esquecendo que ela acha que o que importa é o resultado e se apegando a um método, pelo método, e deixando de lado o resultado. Isso é uma das coisas mais comuns. Quantas vezes a gente já ouviu aquela frase que é, mas a gente sempre fez assim. Um pouco mais de um ano atrás, eu acho, nós criamos uma ilustração para esse cenário que mostra um barquinho afundando. Vou colocar aqui na tela para vocês agora. Essa figura, ela deu a volta ao mundo rapidamente. Depois que nós publicamos, acho que não levou 2 dias para pegarem a imagem, cortarem fora a linha que tinha mensagem de copyright e saírem distribuindo ela para todo quanto é lado. Na sequência, a gente publicou ela também em inglês, em espanhol, não lembro se em francês também. Ela deu a volta ao mundo. Por quê? Porque todos nós já vivemos essa situação, todos nós já vimos alguém falando isso, muitas vezes, várias vezes, e eu ousaria dizer que muitos de nós já fizeram a mesma afirmativa. Mas sempre fizemos assim. Às vezes, sem se dar conta de que a gente está simplesmente
ignorando a pergunta mais básica: por quê? E essa é uma questão fundamental, porque em muitas empresas você encontra situações que não deveriam perdurar, mas perduram. E se você pergunta por quê, você recebe uma resposta como essa: sempre foi assim. E se você insistir no porquê, você vai descobrir que ninguém sabe o porquê. Em muitas circunstâncias, a causa se perdeu no tempo. E as pessoas seguiram realizando o mesmo procedimento porque sempre foi assim. Isso me lembra a história dos macacos na jaula. Não sei se vocês já ouviram essa história, mas é mais ou menos assim. Você tem um conjunto de macacos trancados numa jaula e nessa jaula tem uma escada no meio. Em cima da escada é pendurado um cacho de banana. E aí, rapidamente, os macacos tentam subir na escada para pegar as bananas. E assim que o primeiro macaco começa a subir a escada, alguém do lado de fora, com uma mangueira de água gelada, dá um banho nos macacos. E cada vez que as bananas são colocadas e um macaco tenta subir a escada, vem a água gelada. O que acontece é que depois de um número de vezes que os macacos foram derrubados com água gelada, quando o primeiro macaco vê a banana e tenta subir na escada novamente, os outros macacos puxam ele da escada e batem nele, porque eles não querem tomar o banho de água gelada. E no momento que essa circunstância se configura, você tira um macaco da jaula, coloca um macaco novo no lugar dele. E coloca-se a banana em cima da escada de novo. Assim que a banana aparece, o que acontece? O macaco que nunca levou banho de água gelada tenta subir a escada. E os outros que sabem que quando você tenta subir a escada vem água gelada, puxam ele, batem nele. Bom, no próximo momento, troca-se outro macaco. E quando esse macaco tenta subir na escada, os outros macacos, inclusive aquele que nunca tomou banho de água gelada, puxam ele e batem nele. Por quê? Porque os outros macacos estão fazendo. Porque fizeram com ele. Né? E se você segue com isso, até você trocar todos os macacos que estavam naquela gaiola, o que acontece é que quando você botar uma banana e algum macaco resolver subir, os outros vão bater nele. Por quê? Sempre foi assim. Quando o macaco tenta subir, os outros batem nele. Por quê? Sempre foi assim. E quantas vezes a gente encontra essa situação dentro de uma empresa? Eu vou dizer para você que são incontáveis. Nas empresas pelas quais eu já passei, eu já visitei, rapidamente a gente encontra essas circunstâncias. Muitas vezes, muito bem intencionadas. Tem uma anedota que é contada no livro Brave New Work, de Alan Dignan, sobre um executivo que tinha acabado de assumir a posição como CEO em uma empresa, se não me engano, a gente está falando da Alemanha, e esse executivo estava nos primeiros dias dele na empresa, tinha vindo de fora, assumido a posição como CEO, e estava conversando com pessoas numa das fábricas da empresa, andando pela empresa, vendo o dia a dia e conversando com pessoas. E em um dado momento ele estava caminhando num pátio entre um prédio e outro e tinha um operário caminhando junto dele, próximo a ele. E aí ele puxou uma conversa com o operário e nessa conversa ele descobriu que o operário estava indo a um outro prédio pegar um novo par de luvas, que era um acessório de segurança que ele precisava usar para operar a máquina que ele operava. E ele achou curioso que o operário, para pegar um novo par de luvas, ele precisasse ir a outro prédio. E ele foi conversando com o operário, acompanhando ele.
e viu o operário chegar num lugar, vamos dizer, num almoxerifado, dizer que ele precisava de um novo par de luvas, apresentar um papel do chefe dele dizendo que ele estava autorizado a pedir um par de luvas, assinar um papel dizendo que estava recebendo o par de luvas e entregar as luvas velhas no lugar, em troca daquelas que ele estava recebendo novas. E aí, vendo, assistindo aquilo tudo, ainda conversando, ele seguiu de volta com o operário para até a máquina onde ele trabalhava, que estava desligada, porque ele não estava lá, e viu ele religar e tal, e aí ele foi conversar com o chefe daquele operário e indagou qual era o impacto daquela máquina estar parada. E obteve uma resposta de que a máquina parada custava alguns milhares de dólares, alguns milhares de euros por hora, devido à interrupção da produção que era feita por aquela máquina estar parada. E aí fica óbvio, né, que na tentativa de, muito bem intencionada, de evitar que os empregados trocassem suas luvas antes da hora, antes que fosse necessário, foi criado um processo que garante que o chefe do operário olhou a luva, viu que a luva realmente não estava em condições, deu a ele autorização e que ele entregou as luvas para que seja contabilizado que um par foi descartado. Agora, a próxima pergunta que esse executivo fez para o chefe do operário foi: quanto custa um par de luvas desse que ele usa? E o preço era 1/1000 do valor que foi perdido porque o operário passou 30, 40 minutos com a máquina dele parada para conseguir fazer esse trâmite todo e receber um par de luvas de $2. Então, enquanto líderes de organizações no século XXI, nós precisamos acordar para o fato de que nem tudo aquilo que sempre foi feito deve continuar a ser feito. Nós vivemos uma época onde a agilidade é essencial. Uma época onde é fundamental que a empresa esteja preparada para responder rapidamente às mudanças do mundo à sua volta, para se adaptar a essas mudanças e não lutar contra elas, que é um erro grande que muita gente comete. Não há como a gente impedir que as mudanças aconteçam. O que nós precisamos fazer é identificar qual é a melhor forma de tirar proveito das mudanças, fazer com que elas ajam positivamente para a empresa em que trabalhamos, para as nossas próprias vidas. A necessidade de a gente refletir sobre isso me levou algum tempo atrás, agora já há mais de 2 anos, a criar um canal de nome Mundo Exponencial no YouTube, para fazer provocações para reflexão. Porque eu sei que sem a provocação de ter estado fora do Brasil, trabalhado de uma forma diferente e ter voltado para o Brasil e visto que aquelas formas diferentes de trabalhar que levam a resultados que todos aqui admiram, não são praticadas aqui, de forma geral. Não são praticadas em muitas empresas fora daqui também, né? Não vamos imaginar que fora do Brasil tudo é uma maravilha. Não, mas nós estamos atrás em reconsiderar a nossa forma de fazer a gestão das empresas. No dia que eu me dei conta disso, eu me lembro como se fosse ontem. Isso me assustou. Me assustou porque eu me dei conta de que eu estava inserido no meio daquela circunstância e eu não tinha me dado conta.
e que as pessoas à minha volta não se davam conta. Não se davam conta de que achavam que era mais importante uma pessoa estar dentro do escritório de 9 às 6 do que aquela pessoa entregar um trabalho de qualidade com resultados expressivos para a companhia. E isso se tornava óbvio quando você pegava e tinha reclamações contra funcionários que tinham resultados espetaculares, exemplares, porque moravam em locais de mais difícil acesso, distantes, e passavam 4 a 6 horas por dia, às vezes, para ir voltar do trabalho. Então, em muitas circunstâncias, eu, porque me parecia óbvio, não pedia que esses funcionários viessem para o escritório todo dia. Porque se esses funcionários trabalhavam lidando com equipamentos que ficavam em outro país, que diferença fazia se eles estavam no centro da cidade, num bairro da periferia? Eles não iam estar perto dos equipamentos de qualquer forma. Então, mas ao mesmo tempo, pessoas inteligentes, pessoas instruídas, pessoas experientes, não enxergavam isso. E muitas vezes se apegavam ao detalhe de que aquela pessoa não cumpria um horário. Não, ela não cumpria. Ela trabalhava muito além do que ela deveria. Porque ela trabalhava de madrugada, às vezes. Porque ela emendava, às vezes, um dia no outro. Ninguém estava vendo, porque ela estava em casa. Então, esse é um tipo de questionamento que nós precisamos nos fazer. E a pandemia nos trouxe um momento oportuno para isso, porque a pandemia demonstrou que é plenamente possível você ter um trabalho distribuído, sem a necessidade de todo mundo estar no mesmo local, ou mesmo no mesmo horário. Tive uma conversa muito interessante com uma pessoa que já é aposentada hoje, que estava comentando sobre um conhecido que estava dizendo que esse conhecido estava questionando a necessidade de que as pessoas voltassem o mais rápido possível para o escritório, porque não era tão produtivo o trabalho no projeto em que ele gerenciava de forma remota. Por mais reuniões que ele fizesse com Zoom, com Google Meet, etc., ele não conseguia ter o mesmo resultado de quando estavam presentes. E aí vem a justificativa, porque a linguagem corporal, as expressões, o tom de voz são importantes. E eu comentei, não é que essa forma de trabalhar seja menos produtiva, essa pessoa não está sabendo trabalhar de uma forma diferente daquela que ele trabalhava. Que ela trabalhava. E essas falou, não é isso. Sim, é isso. Existem empresas no mundo onde as pessoas nunca se veem pessoalmente. Não são empresas pequenas e insignificantes. Uma delas é uma empresa chamada Automatic, que faz um software chamado WordPress, que é responsável por mais de 30% dos sites que estão em existência hoje na internet. Este software é construído por pessoas que nunca se veem. Ou, melhor dizendo, se encontram 1 ou 2 vezes por ano durante 4 a 5 dias. O sistema operacional mais utilizado para rodar esses servidores de web, dos sites que a gente visita e onde a gente consome conteúdo todo dia, é o Linux. O Linux é feito por milhares de pessoas ao redor do mundo que não só não se veem, como não trabalham para a mesma empresa. E é um software altamente complexo, utilizado em ambientes de missão crítica para muitos negócios. Então é perfeitamente possível trabalhar em coisas muito complexas, sem que as pessoas estejam juntas no mesmo lugar. E hoje, a maior parte das empresas tem passado pela experiência de fazer uso da solução de trabalho remoto. E esse é apenas
uma possível mudança que pode ser feita para adequar melhor a realidade de hoje à forma de trabalhar. Uma realidade onde o tempo consumido no deslocamento é muito grande, onde hoje, obviamente, existe o problema da saúde a ser levado em consideração. Então, ter as pessoas muito próximas não é mais viável. A demonstração de que as pessoas não precisam estar juntas e ao mesmo tempo trabalhando a mesma coisa, ela tem o poder de evolucionar a forma como nós vivemos e trabalhamos. Agora, para que uma empresa possa tirar proveito disso, ela precisa estar pronta para mudar. Ela precisa estar pronta para se adaptar. E para que isso aconteça, é preciso que os líderes dessas empresas estejam prontos a se adaptar também. Porque não adianta se falar em mudança quando não se está disposto a mudar. Quando a gente fala de mudança só para os outros. Nós precisamos que cada líder esteja disposto a deixar de fazer as coisas da forma como faz, experimentar outras. Não existe uma receita de bolo para qualquer empresa. Parte do problema que nós temos hoje é exatamente esse. O fato de que tentamos impor a todos os trabalhos, todas as empresas, todas as atividades, um padrão. Precisamos, então, reconsiderar como fazemos, o que fazemos, quando fazemos, para que possamos ter organizações que estão mais aptas a responder às mudanças mais rapidamente e, consequentemente, que podem permanecer em operação por mais tempo. Nos últimos anos, o tempo de permanência de uma empresa na lista do Fortune 500 caiu de mais de 60 anos em média para um pouco menos de 15, ou um pouco mais de 15, em torno de 15. E vai continuar diminuindo se as empresas não começarem a se preparar para se adaptarem de forma contínua. A gente não tem mais a possibilidade de achar que inovação é uma coisa pontual, que a gente começa e acaba. A gente não tem mais possibilidade de achar que acabamos de fazer algumas mudanças e podemos ficar tranquilos por um tempo. Esse não é mais o mundo em que vivemos. Então, eu volto a perguntar a você. Já está preparado para o futuro? Obrigado pela atenção de vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Espero que vocês estejam aproveitando o evento. Então, até logo. Não vai embora, não vai embora, não vai embora. Eu tenho ainda um recadinho, uma informação importante para você. Eu sei que você acabou de assistir um conteúdo, talvez esteja passando na sua cabeça a seguinte questão, a seguinte pergunta: como eu dou os primeiros passos para poder iniciar uma transformação dentro do meu negócio, dentro da minha empresa? Como eu posso levar um projeto para iniciar essa programação de transformação pela inovação através de uma metodologia, de algo que seja estruturado, mundialmente comprovado? Então, são 8 desafios que você precisa ter em mente. A organização precisa alinhar o modelo mental para entender que inovação a gente precisa pensar um pouquinho diferente. Alinhamento da linguagem. A linguagem deve ser única. A gente usa o modelo de negócio como linguagem padrão. Análise da maturidade. As organizações têm maturidades diferentes, relacionadas às suas culturas. Como é que está a maturidade de inovação da sua organização? Quarto passo: incluir a inovação na estratégia organizacional. Como é que a gente faz isso? É importante trazer do futuro as tecnologias emergentes e, através de um método, analisar o impacto destas tecnologias no modelo de negócio. Apoio nas ações iniciais de profissionais que tenham conhecimento sobre a metodologia utilizada. Implantação do iHub, da área que vai cuidar da inovação de forma holística na organização toda e da gestão da inovação. Apoio na certificação, caso a empresa queira, é a cereja do bolo para certificar o seu sistema de gestão alinhado à ISO 56002, chamada ISO da inovação, publicada no mundo em 2019. E, por fim, o 8º desafio: suporte para a manutenção do sistema. A ISSI é uma empresa que passou todo esse processo. Dentro dessa implantação, uma das ideias
deu origem ao Punto, que é um ponto eletrônico digital, e hoje, em menos de 6 meses, a empresa tem 500 clientes ativos em 5 meses, praticamente, e 10 mil usuários ativos. É um case de sucesso. Aqui as empresas que a gente já gerou valor para essas empresas com a metodologia Expert. Este material explicando basicamente estes desafios, como é que acontece isso, ele vai estar disponível no nosso Instagram. Então você vai acessar @expertbrasil, vai curtir a nossa página e vai pedir este material via direct, que eu vou ter o prazer de te mandar. Tá ok? Eu sou Alessandro Pacheco, sou CEO da Expert. Além de consultoria, nós também somos formadores de profissionais e também temos uma franquia onde você pode ser um licenciado e trabalhar aplicando a metodologia Expert reconhecida a nível mundial nos seus clientes, implantando o sistema de gestão da inovação. Um grande abraço, nos vemos na próxima palestra ou na próxima entrevista do Expert Innovation Summit 2030, o primeiro congresso online transhumanista do Brasil. Fiquem com Deus, grande abraço, pense grande, bora transformar. Tchau!